Olá pessoal, bem-vindos. A identidade trigonométrica seno de 2θ. Quando eu quiser calcular seno de 2 vezes um arco θ, como é que eu faço? É chamado arco duplo, que é 2 vezes o arco, né? Então veja lá, nós temos aí a seguinte relação. Veja lá em cima. Seno de A mais B é seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. O seno da soma de dois arcos, tá? Não é? Ou dois ângulos. Então, seno de A cosseno B mais seno de B cosseno A. No caso aqui, nós queremos o seno de 2θ. Então, nós vamos fazer assim, ó. O seno de 2θ, o seno de 2θ, esse é o mesmo que o seno de θ mais θ. Que o θ mais θ é 2θ. E vamos então aplicar a fórmula do seno da soma de dois arcos. Esse aqui pode ser o A, esse pode ser o B. Então vai ficar seno A, seno θ, vezes cosseno de B, cosseno de θ, mais seno de B, seno de θ, vezes cosseno de A, cosseno de θ. Esse é o seno de 2θ. Agora observa, seno θ vezes cosseno θ, mais seno θ vezes cosseno θ. Eu tenho, se eu somar isso aqui, eu tenho 2 vezes seno θ cosseno θ. Ou seja, 2 vezes seno θ vezes cosseno de θ. Isso aí é o quê? Isso aí é o seno de 2θ. Então, sempre que eu quiser calcular, por exemplo, eu tenho θ igual a 60 graus. Eu quero calcular o seno de 120. 2 vezes 60, 120. Lembrando que no segundo quadrante, 120 Não, o seno é positivo no segundo quadrante também, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Espera aí. Esquece isso que eu falei por último, tá certo? Eu vou dar um exemplo. Então, o seno do dobro de um ângulo é igual a 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Então, veja bem, o seno do dobro do ângulo não é o dobro do seno do ângulo, não. É o dobro vezes o cosseno também. Então, veja aí um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo já que eu resolvi antes, porque o meu tempo aqui é pequeno, né? Para você, eu vou te explicando. Então, por exemplo, dado o seno de 42 graus, 0,67, determinar seno de 84 graus. Observa que 84 graus é o dobro de 42. Então, o θ é o 42 graus e o 2θ é o 84. Então, como é que fica o seno de 2θ, o seno de 84? É 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, o seno de 84 é 2 vezes seno de 42 vezes cosseno de 42. O seno de 42 foi dado 0,67 e o cosseno de 42. Ora, da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1 virá o quê? O que nós podemos tirar dessa relação? O cosseno. Então, o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. E o cosseno é a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. Não é? Que aqui o cosseno está ao quadrado, mas eu quero só o cosseno. Então, é a raiz quadrada. O seno é quanto? 0,67 ao quadrado. Esse valor ao quadrado dá aproximadamente 0,45. Então fica a raiz quadrada de 1 menos 0,45 dá quanto? 0,55. Raiz quadrada de 0,55 é aproximadamente 0,74. De fato, o cosseno de 42, aqui eu escrevi θ, na verdade aqui é o ângulo de, eu estou me referindo a quem especificamente? A 42 graus, né? Então o cosseno de 42 graus é quanto? Aproximadamente 0,74 com duas casas.
Então, finalmente, voltando lá, o seno de 84 vai ser o quê? 2 vezes o seno de 42 vezes o cosseno de 42, 0,74. Esse produto dá 0,99. Você pode conferir numa tabela, né, ou numa calculadora. O seno de 42, as duas primeiras casas é 0,67, é 6,7. O cosseno de 42 é 0,74, né, as duas primeiras casas. E o seno de 84 é 0,99. Tá aí um exemplo, tá bom? Então, identidade trigonométrica importante. O seno de 2θ, ou seja, o seno do arco duplo, é 2 vezes o seno do arco vezes o cosseno do arco. É isso aí. Estuda bastante. Boa sorte. Tchau, tchau.